Eu quero só relembrar aqui, antes da gente entrar no nosso texto, né, que na semana passada, então, eu, apesar de não ter visto ao vivo a live, conforme eu falei, a gente assistiu depois. E, então, a gente viu que o Augusto, ele concluiu a parte, né, em que Paulo refuta e desmascara todas as reivindicações de um falso asceticismo, heresias estas acenadas pelos falsos mestres como caminho para a salvação, nos ensinando, por fim, o sacrifício de Cristo pela humanidade. Que o sacrifício de Cristo é bastante suficiente. O apóstolo Paulo agora apresenta-nos, então, os resultados na vida daqueles que morreram com Cristo e, consequentemente, para este mundo. Comportamentos estes que são opostos à permissividade e apropriados ao caráter cristão. Então, para a gente aprender mais, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus lá no nosso livro, né, que a gente está estudando, que é o livro de Colossenses, capítulo 3, que o nosso irmão Augusto, então, ele introduziu na semana passada. Hoje, então, a gente vai ver dos versos 5 ao 11. Portanto, então, Colossenses 3, a partir do 5. Eu vou ler com vocês aqui. Só um minutinho. Conseguiu acompanhar? A partir do verso 5, então, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu vou orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez. Obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada pela palavra trazida inicialmente, Senhor, que já nos remete, Pai, a Cristo, o nosso Salvador. Obrigada também por esse louvor, obrigada por esse tempo em que podemos te adorar, Deus. Eu peço, Senhor, que esse momento de estudo sirva, Pai, para nos exortar, para nos confrontar e para que possamos colocar em prática, Senhor, os teus ensinamentos. E que tudo que for dito aqui, Senhor, não saia, não seja pelo meu coração, mas seja, Senhor, pelo teu Espírito Santo através da minha boca, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prepare cada coração aqui e que todos possamos sair diferente de como entramos, Pai. Abençoa, Deus, agora esse tempo, que possamos estar plenamente focados nesse estudo. Que não haja agora nenhuma distração, nada que nos faça perder qualquer coisa que o Senhor quer nos trazer. E que o teu nome, Pai, acima de tudo, seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é forte esse texto, né? E na primeira oportunidade em que eu meditei nele,
eu confesso que um turbilhão de pensamentos rondaram a minha mente. É sempre desafiador falar da palavra do Senhor. E quando não há temor, especialmente daquele que foi levantado para pregar e fazer a exposição, algum problema há. Porém, sobre esse estudo, eu confesso que eu tive um temor um pouco maior do que o natural. Isso porque os tópicos que abordaremos aqui hoje, eu vejo que eles tocam lá no fundo da ferida, sabe? E ninguém gosta de sentir dor. Porém, às vezes, é necessário mexer na ferida, a fim de não infeccionar, não apodrecer. E é assim que eu comparo o nosso estudo de hoje a uma espécie de procedimento cirúrgico para as nossas almas. Por isso, o meu apelo introdutório é: esteja com os ouvidos e corações bem abertos. A cirurgia vai ser sem anestesia, mas creia no cirurgião que é Cristo. Vamos, então, passar a análise dessas feridas, ou desses nódulos, ou até mesmo cânceres que tentam tomar conta do nosso corpo na tentativa de necrosar a nossa alma. Mas eu creio que o pior de tudo isso é aquilo que nos afasta do Senhor. Eu creio que nenhum de nós deseja estar distante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele, de forma bem pedagógica, aborda alguns alertas a respeito disso. Que diz assim, no primeiro alerta, então, vocês devem estar vendo no que a gente está colocando a exposição aqui, do slide, que diz assim, né? Cristãos, andem com a certidão de óbito no bolso. Versículo 5 do capítulo que a gente acabou de ler, perdão, é isso mesmo, versículo 5 do capítulo 3, diz: farei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Este verso, então, nos instrui sobre a nossa constante luta contra o pecado, enquanto nós estivermos nessa terra. Que são pecados carnais, desejos carnais. Então, aqui é uma convocação da parte do Senhor para que os seus filhos busquem alimentar o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Eu até quero fazer um parênteses aqui. Nós já vimos anteriormente a diferença entre criaturas e filhos de Deus. Desculpa. Nós aprendemos que nem todos são filhos de Deus, mas sim aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, conforme Romanos 8:14. Eu até quero pedir a gente ler o Romanos 8:13, aqui eu citei Romanos 8:13, mas eu vou ler, se os irmãos puderem comigo, em Romanos 8:14, para a gente ler, que diz o seguinte, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E no estudo aqui de Colossenses, nós sabemos que Paulo, ele escreve a carta à igreja de Colossos, e nós aprendemos que este povo, portanto, era um povo crente no Senhor Jesus. Portanto, filho de Deus. Por isso, querido, é muito importante que no dia de hoje você ouça essa mensagem com este olhar. Então, você, que é um convertido em Cristo Jesus, ouça com atenção e mantenha-se em espírito de oração no decorrer desta mensagem, a fim de que ele lhe revele quais desses pecados que serão aqui mencionados você ainda
precisa clamar e pedir ajuda do Senhor para vencê-los, para que você tenha para que nós tenhamos um arrependimento genuíno em nossos corações. E então obtenhamos êxito nesse esforço, que é sim consciente. Nisto, a palavra do Senhor nos instrui para o quê? Para vestirmos a armadura de Deus, conforme está lá em Efésios 5,17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Então, você que está aqui pela primeira vez, ou que já nos acompanha durante as séries de mensagens, mas que ainda não é convertido ou tem dúvidas a respeito da sua salvação, atente-se às orientações que serão aqui explanadas, compreendendo que tudo aquilo que precisamos fazer dependemos da ação do Espírito Santo. E o contrário a isto é vão. E creia, Cristo, somente Ele pode salvar. Então, até para melhor explanar aqui sobre a questão de morrer para as coisas deste mundo e estar vivo para Cristo, eu gostaria que todos abrissem comigo no livro de João, capítulo 3. Esse aqui, se vocês puderem abrir, todos puderem abrir, seria interessante. João, capítulo 3. Eu creio que eu vou ler até o 15 mesmo, que finaliza o trecho aqui. Então, mas me acompanhe lá a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vou pular até para o 9 ali. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aí eu vou pular ali para o 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu creio que agora, então, faça mais sentido o alerta para andarmos com a certidão de óbito no bolso. Trata-se, então, de uma forma de fixarmos em nossas mentes e corações que estamos mortos para esse mundo. E agora eu vou trazer o exemplo que o pastor
Hernandes Dias Lopes coloca no livro dele, até para ficar ainda mais fixado. É bem pequenininho, eu vou ler o trechinho aqui do exemplo que ele coloca. Ele coloca assim, ó, que 2 jovens se converteram depois de vários anos vivendo na vida boêmia. Suas parceiras de aventuras mundanas, no caso aquelas que não se converteram, um dia as convidaram para irem juntas a uma boate. E elas, essas que se converteram, prontamente responderam. A resposta dessas meninas, dessas moças foi: não podemos ir, porque estamos mortas. O próximo alerta, então, ele fala: devemos saber para quais coisas estamos mortos. Nos versos 6 e 7, Paulo aqui vai enumerar uma série de pecados que faziam parte da velha vida de Colossenses, destacando que tais pecados, esses que a gente vai falar aqui, que é muito sério, eles atraem a ira de Deus e são incompatíveis com a vida nova do cristão. Ele começa listando os pecados morais. Aí ele coloca prostituição, impureza e lascívia. Estes pecados, eles estão integralmente ligados a pecados sexuais, incluindo todo tipo de relação antes ou fora do casamento. Falando sobre a prostituição. Só um momento. Quando falamos sobre prostituição, é bem provável que o primeiro pensamento diga respeito às moças da vida ou aquelas pessoas que vendem o corpo. Sim, é também, obviamente. Porém, não podemos resumir a prostituição somente a estes casos, mas sim sobre toda a imoralidade cometida contra o corpo. Qualquer pecado sexual, como a relação sexual antes e fora do casamento e a relação entre parceiros com graus ilícitos de parentesco. No livro do Hernandes, ele explica que o termo prostituição, que vem da palavra porneia, que vem do verbo pernure, que significa vender. Até achei bem interessante essa explanação do pastor, que ele fala assim, ó, considerando, então, que estamos tratando sobre o corpo, qualquer ato sexual nesse sentido cometido contra o pecado é o mesmo, então, que vender o corpo. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a seguinte análise. Sim, o nosso Deus criou o sexo, e ele criou para que fosse realizado entre marido e esposa tão somente. Deus criou o sexo para marido e esposa, como um ato de amor entre eles. E também para a procriação de uma vida. Há maior ato de amor como este entre nós humanos, o de gerar uma vida? No entanto, quando este ato tão sublime de amor é praticado de modo diverso ao que o Senhor projetou, é o mesmo que ignorar e deixar de praticá-lo, como um ato de amor. Conseguem compreender? Então, o sexo fora do casamento não pode ser considerado um ato de amor, mas sim um mero deleite carnal, a fim de atender às necessidades carnais, utilizando-se de algo tão profundo que é o amor. Mas para Deus, isto é um dos pecados mais graves que podem ser cometidos. E nós sabemos que a sociedade, assim como em tantas áreas criadas por Deus, na verdade Deus criou tudo, né? Mas o que hoje a sociedade tem feito, tem tentado desconstruir essa ideia como algo imoral, tentando incutir na mente das pessoas de que isso é bobagem, que isso é coisa dos antigos. Mas, queridos, não é. O sexo fora do casamento
ou qualquer ato de prostituição é considerado pelo nosso Deus um pecado gravíssimo, gravíssimo. E isso, queridos, se nós olharmos na perspectiva divina, não trataremos desse tema como algo que Deus condena por condenar, mas porque Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Sobre a impureza. Está relacionado à vida libertina, à luxúria. A luxúria que é o quê? Que é um desejo sexual descontrolado, uma sexualidade extrema, sensualidade lasciva. A libertinagem, portanto, ela é diferente de liberdade. Então, em um nível geral, podemos analisar o quê? Que, de certa forma, todos nós temos uma liberdade semelhante uns aos outros, não é verdade? No entanto, cada um vai se comportar da forma como melhor lhe apraz. Contudo, precisamos buscar nos comportar de acordo com os padrões do Senhor. E aproveitar-se da liberdade que Deus nos dá, da forma como achamos que convém, de acordo com os nossos próprios interesses, é agir com libertinagem. É ir contra, é remar contra os princípios estabelecidos por Deus. A impureza, para tanto, em seu sentido físico, tem relação com tudo aquilo que é sujo, miserável, infectado, revoltante. E tem, portanto, relação com a perversão sexual, ato libidinoso. Eu até trouxe aqui... Desculpa, gente, mas é que eu tô ficando quase sem voz. Eu até trouxe aqui um exemplo, o exemplo do estupro, que, de acordo com a nossa legislação penal brasileira, ele diz o quê? Que o estupro, ele vai além do ato da conjunção carnal. Houve, na verdade, uma alteração na legislação penal. Em 2009 houve essa alteração, se eu não me engano, e o Código Penal ele é de 1941. Então, antigamente, o estupro ele era considerado quando havia conjunção carnal, propriamente dita. Mas com essa alteração, a prática, no caso o estupro, ele foi considerado também a prática do ato libidinoso, ou seja, com ou sem conjunção carnal. Eu trouxe isso mais a título de informação, de curiosidade, e também para os irmãos entenderem a profundidade desse tema. É óbvio que o Código Penal, ele, quando houve essa alteração, os legisladores não se preocuparam com os princípios bíblicos, obviamente, e infelizmente, mas se considera um ato impuro, mesmo não havendo a conjunção carnal. Acho que ficou claro. Sobre a paixão lasciva. Então, ainda dentro dos pecados morais relacionados à prática sexual, destacamos também a lascívia, que nada mais é do que um desejo sexual desenfreado, um impulso, uma força que não cessa enquanto o desejo não é satisfeito. Lembrando aqui que foi por causa deste pecado que Davi adulterou com Betseba e que Amnon, o filho de Davi, violentou a sua irmã Tamar. Quem conhece a história do ocorrido sabe quais foram as consequências trágicas que tais pecados trouxeram para a família de Davi. Nós falaremos agora sobre os pecados sociais. E ali, Paulo coloca avareza e idolatria. Esses pecados, eles fazem conexão entre si. E é possível verificar que a prática de tais condutas implica em uma série de desdobramentos pecaminosos. Entendamos que a avareza constitui-se no pecado de querer sempre mais e mais. O avarento nunca está satisfeito, seja coisas, prazeres. Portanto, um pecado da possessividade, de colocar as mãos nas coisas materiais.
A avareza transmite a ideia de tirar proveito ou vantagem para conquistar. E aí, nós já vemos o quê? A relação com o pecado do egoísmo, que nada mais é do que a idolatria, que é a adoração a si mesmo, em vez de Deus. Notamos, então, que o desejo desenfreado por dinheiro, por exemplo, pode conduzir o quê? O homem a roubar, porquanto que o desejo pelo poder conduz à tirania. E aqui eu coloco em destaque toda a corrupção que vem acontecendo em nosso país. O quanto a população e a sociedade têm sofrido em virtude do desejo pelo poder, dinheiro. A gente vê isso acontecendo entre os governantes, aqueles que deviam dirigir o nosso país com honestidade, mas pelo contrário. A gente tem visto roubos nos cofres públicos. Mas isso, queridos, não pode e não deve ser uma desculpa para nós agirmos da mesma forma. O roubo, a palavra roubo aqui, fora do contexto jurídico, no contexto jurídico, o roubo se diferencia de furto, mas o ato de se apropriar de algo que não é seu, independente da forma ou do valor, é pecado igualmente. E por que eu estou falando isso? Porque nós vemos muitas pessoas recebendo, aqui o exemplo que me vem enquanto eu meditava nesse texto, né? Algumas pessoas recebendo auxílio emergencial, por exemplo, né? Sem ter direito. E isso é um crime. Igualmente, é um pecado, igualmente o desvio de dinheiro efetuado por alguns governantes. Então, e aí se utiliza o quê? Eu não vou pagar o meu imposto, por exemplo, porque, olha, a gente vive num país deteriorado pela corrupção, eu não vou fazer isso, eu vou sonegar. Só que isso, queridos, é relativizar o pecado. E aí nós utilizamos isso ao nosso próprio bem. Então, não importa. A nossa prestação de contas é com Deus. Portanto, a avareza e a idolatria levam a pessoa para longe de Deus, uma vez que deposita sua confiança em suas possessões materiais. E aí o próximo alerta que ele coloca assim: devemos despojar-nos das mortalhas da velha vida e deixá-las na sepultura. Trataremos então agora aos pecados ligados ao temperamento. E aqui Paulo lista 3. Ele coloca ira, indignação, maldade. Os 3 pecados referem-se a um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir para todos nós. Refere-se a um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. A ira é um temperamento explosivo, tem a ver com ferver. E a indignação é uma ira que não cessa. É uma ira, é um sentimento que se recusa a ser pacificado. Ambas são explosões do mau gênio e destroem a harmonia dos relacionamentos. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido, quando fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Isso quer dizer que, sim, nós iramos. Esse sentimento faz parte do nosso ser, né? Mas o problema é como essa ira vai se externar. Ao sentirmos ira, nós precisamos pedir e clamar a Deus que nos ajude a controlar de modo prático, respirar, não agir naquele momento em que a ira se manifesta. É o tal do esfriar a cabeça. E por mais que a situação em si não seja resolvida ou não chegue ao resultado pretendido, nós precisamos cuidar com o quê? Com a indignação. Não permitir que aquilo nos consuma. Requer muito exercício.
E essas coisas hoje em dia acontecem, mesmo, veja, nós estamos no isolamento social agora, até com um certo relaxamento, de certa forma, mas mesmo assim, a gente se ira, a gente consegue, às vezes, arrumar uma discussão ou um sentimento ruim pelo WhatsApp, né? Então, é necessário nós pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude a vencer nesta área. Pois o homem de Deus não tem licença da parte do Senhor para manifestar indignação fria, nem irritação impaciente. É difícil, meus irmãos, é muito difícil, mas com a ajuda de Deus, a gente consegue. Se Ele está colocando aqui, se a palavra de Deus fala que a gente consegue, então a gente consegue. Aí a maldade. A maldade está relacionada a um mal de depravação mental. Nós poderíamos ficar aqui discorrendo sobre vários exemplos de maldade advindas do comportamento humano. Mas, em razão da nossa falta de tempo, eu vou até aqui traçar aqui aquela maldade do nosso coração quando sentimos um desejo maligno por outra pessoa. Brota um desejo de querer o mal daquela pessoa. Ou então a gente fica triste quando aquela pessoa que a gente não gosta é bem-sucedida. Ou nos alegramos quando ela passa por problemas. Terrível isso, né? E aí agora a gente vai falar dos pecados ligados à língua. Que fala assim, né? Fala da maledicência, que é o quê? Falar mal dos outros. Quando falamos mal dos outros, estamos dirigindo a maldade contra Deus. E até a linguagem obscena, que é o quê? Um linguajar grosseiro, abusivo, ter a boca suja, fala torpe. Até a gente tem que até cuidar com piadas, né, de baixo calão. A gente tem que ter muito cuidado. E eu creio que a gente sabe, né? A gente não precisa olhar, mas isso aqui, será que é de baixo calão? Todo mundo sabe. E aí, e o próximo, né, a tão defendida, o pecado tão defendido que é a mentira, que até, já vi até apelidos, né, mentirinha branca, não tem problema, isso aqui, é uma mentirinha, mas eu sinto informar que para Deus, mentira é mentira, e mentira é pecado. É interessante até a gente observar o quê? Que desse tema aqui que a gente está falando agora, a gente observa que muitas das coisas, como, por exemplo, palavrões, mentiras, perante a sociedade, digamos assim, e quando eu falo assim, eu não estou generalizando, mas trago uma grande maioria, não necessariamente consideram isso ruim, né? É bem comum a gente ver palavrões na televisão, no ambiente de trabalho, quando se joga algum jogo, futebol, às vezes as pessoas utilizam até um palavreado torpe para fazer um elogio. Mentiras, então, não precisa nem comentar, né? E isso tudo acaba o quê? Isso vai nos influenciando, porque a gente começa a achar tudo isso normal, e aí quando a gente vê, a gente está fazendo, a gente está usando, e se a gente não cuidar, a gente está envolvido e fazendo. Então, deixar dessa prática ou não começá-la deve ser um exercício diário. Pois, como vimos aqui, eu creio que todos nós, de alguma forma, infelizmente, nos enquadramos em algum comportamento que foi aqui mencionado, né? E se porventura você, né, que não se enquadra em algum, amém por isso. Continue perseverando
Continue incentivando os outros que te rodeiam a também não deslizarem nesses pecados. Porque eu creio, amados, que o desejo de todos nós é agradar o nosso Deus. É por isso até que a Bíblia é por isso que a Bíblia é completa. Se a gente for analisar, é por amor a nós. O nosso Senhor nos mostra em sua palavra como deve ser o nosso proceder diário. Tudo para o nosso bem, para nos manter na presença dele. E ali eu já estou caminhando para os versos 10 e 11, para finalizar, que esses versos eles perseguem a nos incentivar a buscarmos as coisas do alto e nos encoraja. E aqui, vocês devem estar vendo até na projeção que diz, porque o velho homem morreu, o novo homem deve estar no controle. Em Cristo, recebemos um novo coração, uma nova vida. Por diante, porque o velho homem morreu, o novo homem é continuamente renovado em Cristo. Seguindo, porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece muros da separação, que é o último verso que trata, né, das barreiras raciais, religiosas, culturais. E tudo porque o velho homem morreu. Cristo é tudo para nós. Eu quero orar para a gente finalizar. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigada por essa palavra, uma palavra forte, uma palavra que nos confronta, mas ao mesmo tempo, uma palavra de amor. De amor porque a tua palavra nos fala que o Senhor exorta, o Senhor cuida de todos aqueles que o Senhor ama. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo, por tudo que foi aqui trazido e que mexeu com o nosso coração. Pelo confronto com o nosso coração e o desejo, Senhor, de não pecarmos contra ti. Por não querermos, Senhor, afastar-nos da sua presença, Deus. Que esse seja o principal motivo de não desejarmos o pecado. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo complete tudo o que foi aqui trazido, que o Senhor trabalhe em cada coração e que nós possamos orar, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer, a subir mais um degrau, Deus, vencendo os pecados, vencendo aqueles sentimentos, vencendo o mau gênio, vencendo o temperamento, Senhor, todo e qualquer pecado, meu Deus, que nos afasta da tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Eu oro clamando por perdão nessa noite, Pai. E eu peço que o Senhor estenda o teu perdão sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui ouvindo. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra fique gravada em nossos corações. Eu oro por essa noite, oro mais uma vez com o coração grato por estarmos aqui e peço, Deus, que durante esse final de semana nós não saiamos da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.